E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. E hoje nós vamos falar de corpos rígidos, especificamente de transformações de coordenadas e como é que a matriz de inércia se transforma sob transformações de coordenadas, especialmente transformações ortogonais. Quando tem determinante unitário, são rotações. E vamos falar também de translações, uma generalização do que vocês provavelmente conhecem como teorema de eixos paralelos. Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouco agora sobre transformações de coordenadas. Qual que é o objetivo dessa sessão aqui? Bom, nós sabemos que é muito comum, nós temos que fazer transformações de coordenadas para calcular determinadas variáveis dinâmicas que são de interesse. E, no geral, sempre existe um sistema de coordenadas específico que é ideal para a resolução de algum problema, principalmente se o problema possui simetrias específicas. Por exemplo, nós já vimos no caso de potenciais centrais, que o melhor sistema de coordenadas geralmente é o esférico, pelo fato de que potenciais centrais possuem superfícies equipotenciais que são esferas. Então, como sempre no geral, a gente começa um problema no sistema de coordenadas cartesiano. Esse sistema de coordenadas a gente vai tratar como x1, x2, x3, e eu vou chamar simplesmente de sistema de coordenadas, é o conjunto das coordenadas x. Eu posso querer fazer uma mudança de coordenadas para um sistema de coordenadas y. O x vai passar para um conjunto de coordenadas y, que eu vou chamar de y1, y2, y3. E esse sistema de coordenadas aqui, ele não necessariamente é cartesiano. Mas nós vamos supor que, ao fazer uma mudança de coordenadas desse tipo, essa mudança é uma mudança de coordenadas linear. E o que significa isso? Isso significa que meu vetor posição x de cada partícula, ou de cada ponto do meu corpo rígido, vai ser mapeado num ponto y, que depende desse ponto x, que vai ser igual a uma matriz, eu vou chamar de matriz D, atuando em x. Aqui nós estamos utilizando uma notação matricial, mas se eu quiser utilizar uma notação em componentes, eu vou escrever que cada componente yi é uma somatória em j de D. IJ, XJ, em que o D aqui é uma matriz de componentes lineares. Pode ser uma rotação, por exemplo, pode ser inclusive da matriz que faz a transformação de similaridade no tensor de inércia. Aquela matriz é uma matriz ortogonal e nós vamos falar de transformações ortogonais aqui também. E, claro, nós vamos supor, no geral, que o determinante de D é diferente de zero. Quando o determinante de D é diferente de zero, eu tenho uma propriedade que é a existência de uma inversa. Portanto, existe a inversa dessa matriz D, que é o que eu chamo de matriz D a menos 1. Quando multiplicada por D, em ambos os lados, essa matriz é igual à matriz identidade. Em termos de componentes, um DIJ, DJK a menos 1 é igual a D menos 1, DIJ, JK. Isso vai ser igual a delta IK. Aqui, por força do hábito, eu estou esquecendo a somatória em J. Então, esses produtos, o produto da matriz inversa com a sua própria matriz, dá a matriz identidade. Existe a matriz identidade, que eu deveria ter colocado antes. E a propriedade da matriz identidade é que o produto dela com qualquer matriz D é a própria matriz D. A outra propriedade, muito importante, é a linearidade. E a linearidade ela se expressa da seguinte forma: se eu aplicar a matriz D no número alfa, vetor U, mais o número beta, vetor V, isso vai ser igual a alfa DU mais beta DV, e esse cara vai ser um vetor. Portanto, essa matriz D pertence a um espaço de matrizes de determinante diferente de zero, que tem identidade, tem uma inversa e é linear. A outra propriedade que eu posso tirar da linearidade é que quando eu tenho duas matrizes D1 e D2, vamos colocar assim, sejam D1 e D2 duas matrizes de transformações lineares distintas. A gente pode demonstrar que D1 e D2, ou seja, que a sobreposição de duas transformações lineares distintas também é uma transformação linear com determinante diferente de zero. Sempre que eu tenho um conjunto de elementos que tem uma identidade, que tem uma inversa, e que a composição também faz parte do mesmo conjunto de elementos, eu tenho o que a gente chama de grupo. Transformações lineares
com determinante diferente de zero formam o que a gente chama de grupo. Especificamente, o grupo é denominado de grupo linear e ele tem o símbolo GL, dimensão das próprias matrizes. Então a gente chama esse grupo de GLN. Como nós estamos fazendo transformações em 3 dimensões, nós estamos lidando com o grupo GL3. Então quando eu faço uma transformação de coordenadas que é linear e inversível, eu estou lidando com matrizes que fazem parte do grupo GL3. Bom, existe um tipo especial de transformação, que são as transformações ortogonais. Elas obedecem à propriedade de que a matriz multiplicada pela sua transposta é igual a transposta multiplicada pela sua matriz é igual à matriz identidade. Comparando aqui com a inversa, nós vemos que matrizes ortogonais também podem ser definidas como a inversa sendo igual à sua transposta. E transformações ortogonais, nós podemos demonstrar, por exemplo, como D transposto D é igual à matriz identidade, nós podemos vir aqui nessa expressão e aplicar o determinante dos dois lados da expressão. Aqui do lado esquerdo, o determinante do produto é o produto dos determinantes. E o determinante da matriz identidade é igual ao número 1. Além disso, o determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz. Portanto, eu chego à conclusão que o determinante de D é igual a mais ou menos 1. Então, transformações ortogonais, a matriz que realiza a transformação ortogonal, ela tem determinante 1 ou determinante menos 1. E aí, se vocês quiserem, vocês podem estudar na literatura, mas eu já vou dizer que transformações com determinante igual a menos 1 são transformações descontínuas. E não são exatamente o tipo de transformações de coordenadas que nós estamos interessados. Nós estamos interessados em transformações contínuas. Então, transformações com determinante igual a 1 são transformações contínuas. Transformações contínuas são transformações que dependem de parâmetros contínuos, como, por exemplo, uma rotação. Uma rotação, se eu fizer uma rotação com um ângulo muito pequeno em qualquer eixo, se o ângulo vai para zero, essa transformação se aproxima da identidade infinitesimalmente. Esse é o que significa o critério de continuidade. E são essas transformações aqui, contínuas, é que nós estamos interessados em dar uma olhadinha nessa seção aqui. A outra propriedade das transformações ortogonais é que elas preservam a norma dos vetores. Por exemplo, vamos pegar dois vetores, U e V, e vamos fazer uma transformação para U. Então, U vai para U', que é igual a DU, certo? E vamos supor um outro vetor V, que vai também para um V', cuja transformação é dada pela mesma matriz, D. Então, agora nós vamos calcular U', escalar V'. E vamos ver o que dá. Agora, a gente sabe que U' escalar V' em notação matricial é o U' transposto V'. E agora eu vou substituir esses dois resultados aqui. O U', vou copiar e colar. U' é DU, D vezes U. E o V' é o D aplicado em V. Outra propriedade da transposição é que a transposição do produto é igual ao produto da transposição invertida. Então isso aqui é U transposto, D transposto, DV. Nessa ordem. Posso fazer uma associatividade dessa forma. E eu sei que se D for ortogonal, D transposto D é a identidade. Portanto, isso aqui é igual U transposto identidade V, que é igual a U transposto V, que é igual a U escalar V. Então, o U escalar V é igual a U' escalar V'. Portanto, a gente diz que o produto escalar é preservado diante de transformações ortogonais. E essa é a propriedade principal que me define rotações. Então, rotações são transformações que preservam a norma dos vetores e possuem determinante unitário. Por causa disso, claro que rotações também são transformações lineares, então eles pertencem a esse grupo GL3, mas eles são um subgrupo de transformações. A gente diz que rotações pertencem ao grupo, esse grupo recebe nome especial, chama-se SO, no caso nós estamos em 3 dimensões, SO3, cuja denominação é Special Orthogonal Group. É o grupo ortogonal especial em 3 dimensões.
e é especial porque o determinante é igual a 1. Então eu estou excluindo das transformações ortogonais todas as transformações com determinante menos 1. Claro que transformações de coordenadas que são ortogonais, elas vão transformar eixos ortonormais em eixos ortonormais. É uma simples rotação dos eixos. Como é que a energia cinética se transforma? A energia cinética nós sabemos que é invariante por rotações, portanto ela é o que a gente chama de escalar. Nós já vimos isso no nosso curso. A energia mecânica também, se eu tiver um potencial e for somar, o potencial também precisa ser invariante. E aqui nós estamos falando especificamente da energia cinética de rotação. E aqui no caso nós sabemos que a energia cinética de rotação é meio de ômega transposto I ômega, em que o I é a matriz de inércia e ômega é a velocidade angular. Como ômega é um vetor, ele se transforma da mesma forma que os outros vetores, por uma transformação ortogonal. Então eu vou ter um ômega linha igual a d ômega. E eu posso determinar como é que a matriz de inércia se transforma a partir dessas propriedades. Então eu venho aqui, eu quero saber como é que a matriz de inércia se transforma. Primeiro eu posso determinar quem é K', é meio de ômega linha transposto I linha, que é a matriz de inércia transformada, ômega linha. Ômega linha é d ômega. Vou copiar e colar aqui e utilizar aqui d ômega. E aqui eu também vou ter um d ômega. Portanto, isso vai ser igual. A transposta do produto é o produto inverso das transpostas. Então, eu tenho ômega transposto, d transposto e linha d ômega. Nessa ordem. Lembre-se que eu estou lidando com matrizes. Aqui eu tenho uma matriz coluna, uma matriz 3x3, outra matriz 3x3, matriz 3x3, vetor linha. E eu posso, a álgebra de matrizes pelo produto é associativa, então meu K' é meio de ômega transposto, D transposto e linha D, ômega. Agora, se é verdade que o K é um escalar, e o K é meio de ômega transposto e ômega, então o meio de ômega transposto e ômega vai ser igual a esse lado direito aqui. E isso aqui só é verdade, já que o ômega é um vetor, portanto suas componentes são linearmente independentes. O I tem que ser igual ao que está aqui entre parênteses. Portanto, o I tem que ser igual a D transposto e linha D, certo? Na verdade, essa é a transformação inversa para a matriz de inércia. Como é que eu encontro transformação direta? Ou seja, eu quero saber o I vai se transformar no I', e esse linha é igual ao quê? Bom, eu pego essa expressão aqui, vou copiar embaixo. Como a matriz é ortogonal, eu vou multiplicar por D desse lado, certo? Quando eu faço isso, D transposto é a identidade. E agora vou multiplicar por D transposto pelo lado direito. Quando eu faço isso, eu venho do lado direito da expressão, também faço o mesmo. Só que D transposto também é identidade. Identidade I' identidade é igual ao I'. Portanto, o I' é igual a D e D transposto. Então vejam bem, vetores se transformam dessa forma, com uma única matriz. Agora, matrizes se transformam com um produto de 3 matrizes, D transposto e D. É o que a gente diz aqui que a gente costuma falar no sentido informal, que para você transformar uma matriz com a matriz de transformação de coordenadas, você vai ensanduichar, fazer um sanduíche dessa matriz com as matrizes de transformação. Se vocês quiserem saber como é que funciona em componentes, o I', componente J, vai ser igual. Eu coloco a soma sempre depois, tá? O D, IK e KL, D transposto, LJ. E aí eu vou ter uma soma em K e em L de 1 a 3. O produto matricial é esse aqui. Como a matriz transposta é a própria matriz com linhas e colunas trocadas, né? Eu também posso escrever essa expressão dessa forma aqui. Eu tiro a transposta e troco L por J. Se eu fizer, e posso escrever dessa forma. IKL, DIK, DJL. Para quem gosta mais da notação de componentes, essa é uma forma mais fácil de lembrar. Agora, para quem gosta da
forma matricial. Eu acho essa forma bem mais simples de se lembrar sempre. Então aqui, transformação da velocidade angular nós já vimos como é que ela se transforma. Ela vai se transformar com d ômega. E agora a gente precisa ver como é que é a transformação do momento angular. Ou seja, eu tenho um vetor L que vai se transformar em L'. E eu quero saber como é que é essa transformação. Nós sabemos que o L' então deve ser igual a I' ômega'. O I' ele se transforma dessa forma aqui. Então ele é um DI D transposto. E o ômega', vou colocar ele aqui, ele se transforma como D ômega. D transposto D ômega dá a identidade. E o I identidade ômega é igual a I ômega. Portanto, isso aqui é igual a D vezes o momento angular. Portanto, aqui o momento angular se transforma como um vetor, assim como ômega, que é o que a gente esperaria que acontecesse. Vamos ver como é que isso funciona num exemplo, que é o exemplo do cubo. No vídeo passado, nós utilizamos como sistema de coordenadas a origem em um dos vértices, os eixos nas arestas, que pertencem àquele vértice, certo? É isso que nós vimos. E aí nós calculamos a matriz I. E a matriz I está até aqui em cima. Essa é a matriz de inércia nesse sistema de coordenadas. E depois nós vimos que nós, resolvendo o problema de autovalores, descobrindo os autovetores da matriz de inércia, nós podemos encontrar uma matriz diagonalizada. E essa matriz eu vou chamar de I'. E nós vimos que a matriz de inércia diagonalizada é essa matriz aqui. Outra coisa que nós vimos, a matriz de transformação que diagonaliza a matriz de inércia. A matriz de transformação eu chamei de matriz D. E ela é precisamente a matriz formada pelos autovetores de I, que é essa matriz aqui, certo? Bom, ela é uma matriz ortogonal, portanto eu tenho uma inversa que é igual à sua transposta, é só transpor a matriz, e portanto eu tenho a transformação de coordenadas que diagonaliza I. Ou seja, essa matriz D ela faz o seguinte trabalho. Ela transforma I em I', isso é igual a D, I, D transposto. Essa matriz ela me determina um novo sistema de coordenadas, certo? Que nós já vimos. Meu sistema de coordenadas anterior, que era x, vai para um sistema de coordenada y, que é igual a dx, que nós vimos em componentes ser dessa forma aqui. 1 sobre a raiz de 3x1, 1 sobre a raiz de 2x2, mais 1 sobre a raiz de 6x3, e assim por diante. E esse sistema de coordenadas aqui é o sistema de coordenadas que eu chamo de eixos principais. Quem são os eixos principais? Os eixos principais são os autovetores. O 1, o 2 e o 3. O que significa isso aqui? Significa que para partir do sistema de coordenadas x para o sistema de coordenadas y, equivale a fazer uma rotação nos eixos. Eixo E1, E2 e E3 são rodados nesse novo sistema de eixos e essa operação é uma rotação. Então, esse é um exemplo de como eu realizo uma transformação de coordenadas e eu posso, inclusive, ir dessa configuração de eixos principais para qualquer outra configuração ortogonal, por exemplo, mantendo a diagonal fixa e mudando os outros dois eixos como uma rotação. É muito importante saber como transformar sistemas de coordenadas e nós vamos usar isso para estudar a dinâmica, por exemplo, do peão simétrico. Além de rotações, que são transformações ortogonais com determinante unitário, eu tenho também translações. Uma translação ela é definida transformando um determinado vetor, por exemplo, um vetor posição x, para um vetor posição y, que é igual a x menos um vetor a constante. Então aqui, A é um vetor, vou representá-lo aqui em notação matricial, é um vetor coluna, A1, A2, A3. Como é que a matriz de inércia se transforma por uma translação? Bom, a gente pode pegar e ver como é que as componentes se transformam. Então eu tenho integral em dv no volume de delta ij r ao quadrado menos ri rj, que são as posições relativas com relação ao pivô. E aqui eu vou ter, claro, um r' ao quadrado, r'i, r'j, e esse volume aqui eu vou escrever assim, porque eu estou no sistema de coordenadas y, certo? Eu vou escrever como uma integral tripla em d3y.
Ou seja, todo mundo aqui vai depender de y no meu sistema de coordenadas. E d3y é dy1, dy2, dy3, é uma notação bastante comum em cálculo. Primeiro, a gente vê como é que se transforma R. Como R é um vetor, R vai se transformar da mesma forma que o sistema de coordenadas aqui, no caso, em termos do vetor posição. Então, tem o R', que é igual ao R menos A, certo? E aqui dentro, nós temos várias coisas que se transformam. Nós sabemos, por exemplo, a medida de integração do volume vai se transformar com o jacobiano da transformação. Então vamos transformar o elemento de volume primeiro. Meu D3x vai para um D3y ao jacobiano da transformação. Quem é o jacobiano? É a derivada parcial de yi com relação a xj determinante D3x. Quem é a matriz jacobiana? A matriz jacobiana ela é dada por essas derivadas aqui. dy1 dx1 é 1. yi é igual a xi menos AI. Então, essa matriz jacobiana ela é diagonal, vai ser uma matriz 3×3. A primeira componente é dy1 dx1, que é 1. dy2 dx2 é 0, porque y não depende de x2, e assim por diante, que 0, 1, 0. Então, os termos fora da diagonal são 0, e os termos da diagonal são 1. Portanto, esse é uma delta de Kronecker, delta ij. E o determinante de delta ij, que é o determinante da matriz jacobiana, que é igual a 1, simplesmente. Também a transformação dá um determinante igual a 1. O R transforma-se como R menos A, que eu posso escrever em termos de componentes como R' I igual a RI menos AI, da mesma forma que os x. E o R ao quadrado é igual simplesmente R' escalar R', que eu posso escrever da seguinte forma. Isso vai ser igual a R ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 vezes R escalar A, certo? Então vamos deixar assim. Aí nós pegamos essa expressão e nós vemos que o I', o D3x é igual ao D3y, né? Então eu substituo aqui por D3x. Eu mudo os limites de integração de acordo. E eu tenho aqui R' ao quadrado. Vou tirar a dependência em y para não me atrapalhar, a princípio. Já que agora eu vou transformar. Então R' ao quadrado é essa expressão aqui. Deixa ela aqui. O RI' é RI menos AI. Então eu vou colocar um parênteses, RI menos AI. E o RJ' é RJ menos AJ. Então vamos pegar essa integral, colocar aqui para baixo. Agora todo mundo aqui depende de x, tá certo? X, só para marcar o território. O A não depende de x, é uma constante, mas os R's dependem de x. Aí eu vou lá para baixo, só para demarcar onde nós estamos aqui. Bom, primeiro vamos corrigir agora aqui. Faltou a densidade, que seria um ρ de y aqui. Como eu estou transformando tudo para x, o ρ eu vou supor que é um escalar. Então o ρ de y é igual ao ρ de x. E, portanto, já nessa expressão, eu já coloco um x aqui, um x aqui, um x aqui e um x aqui, certo? Então aqui eu vou ter um ρ de x também. Como nessa expressão aqui todo mundo está em x, nessa linha de baixo eu já vou tirar todos os x da parada, para a notação não ficar sobrecarregada. Mas nessa integral de baixo, já todo mundo está em função de x. Aqui eu vou ter duas integrais triplas, né? Essa primeira integral que depende da delta de Kronecker, menos a outra integral que depende desse produto aqui. Então eu vou tirar, para diminuir o tamanho, a delta de Kronecker aqui para fora. Primeiro eu vou trabalhar com essa integral aqui. Distribuo o produto. Então eu tenho RJ, RAJ, certo? E aqui o menos com menos dá mais. Essa integral aqui. E claro, R escalar A é RI, AI. Aqui eu tenho uma soma em I. Mas como eu estou usando delta IJ aqui, eu preciso colocar uma soma em outro nome de índice. Então, eu vou chamar de K. Vamos dar uma olhada nessas integrais que são lineares aqui. Tem essa integral e essa integral aqui. Todas elas têm a seguinte propriedade. Então, eu estou falando da seguinte integral, que eu vou chamar de estrela. Integral de ρ RIAJ. Essa vai ser a integral mais geral que eu posso fazer.
Por quê? Para fazer essa integral aqui, que é a somatória de RK a K, basta eu abrir uma somatória e fazer o J igual a I. Então, se eu fizer essa integral aqui, eu estou fazendo essa e essa também de tabela. Só lembrem-se que o RI, como eu estou tratando de um sistema de partículas, e, portanto, eu estou lidando com um pivô, esse cara aqui vai ser igual xi menos RI, em que o RI é a posição do centro de massa e o xi é a posição com relação a um sistema de coordenadas inercial qualquer. Esse cara aqui, ρd3x, eu vou chamar de dm, que é a diferencial de massa. Então aqui eu vou ter uma integral em dm dx e uma integral em dm em ri. Agora eu venho aqui nessa expressão, divido pela massa total do corpo rígido e multiplico pela massa total do corpo rígido. Essa integral aqui em dm, ela vai ser a massa total do corpo rígido. E essa integral aqui é precisamente ri. Portanto, esse cara é igual a zero. Essa é uma conta que é similar ao que nós fizemos com as somatórias no sistema de partículas pontual. Se vocês tiverem dúvida, eu refaço em aula. E isso aqui vai valer para todo mundo aqui. Então, essa integral aqui vai ser zero, essa vai ser zero, e essa aqui também vai ser zero. Então, meu I', componentes IJ, vão ser iguais. Bom, esse cara é zero e esses dois caras serão zero. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou distribuir vocês aqui e aqui. E vou distribuir você aqui e aqui. E aí vou pegar você, passar para cá, retirar de novo a integral. E aqui vou fazer o mesmo aqui. Então note que a primeira integral é a matriz de inércia original. Esse cara aqui é I e J. Então minha transformação é essa aqui. Então, quando eu translado a origem do meu sistema de coordenadas, eu preciso transformar minha matriz de inércia dessa forma aqui. Vamos fazer um exemplo. De novo, o exemplo do cubo. Vamos supor que, em vez de eu querer calcular a matriz de inércia do cubo com a origem em um dos vértices, eu queira calcular qual é a forma da matriz de inércia com a origem no centro do cubo. Então, a posição x de origem no meu sistema de coordenadas de origem é 0, 0, 0. E o que eu quero fazer é mudar essa origem para um ponto que eu vou chamar de y, e esse ponto vai ser igual ao centro do cubo. Como o cubo tem lado L, esse ponto vai ser L raiz de 2 sobre 2, eixo x, L raiz de 2 sobre 2, eixo y, L raiz de 2 sobre 2, eixo z. Portanto, é L raiz de 2, 1, 1, 1. Então, aqui no caso, minha transformação de coordenadas é a seguinte. Y, que é igual a x, mais L sobre raiz de 2. Aí eu vou colocar aqui, claro, 3 linhas, uma coluna, 1, 1, 1. Então, quem é A1, A2 e A3 tem sempre o mesmo valor, que é menos L raiz de 2 sobre 2. Então, meu vetor A é igual a menos L raiz de 2 sobre 2, 1, 1, 1. Então, minha matriz e linha de J é o I de IJ. Como ρ é constante, né, e todo mundo aqui, todas as componentes de A são constantes, a integral no volume de ρ é, como nós já vimos, a massa total do cubo. E, bom, aqui nós temos a matriz de inércia original, que está aqui em cima, eu vou pegar aqui. Aqui eu vou escrever como mL ao quadrado, já que eu estou escrevendo em função da massa total do cubo. E vou passar os 2/3 aqui para dentro novamente. Maravilha. Quem é A ao quadrado? Bom, o A é esse vetor aqui. A ao quadrado, claro, vai ser esse termo ao quadrado. Então eu tenho L ao quadrado 2 sobre 4, que é igual a meio. E aqui, claro, tem os componentes 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, e dá 3. Então isso aqui dá 3 meios de L ao quadrado vezes a matriz identidade. E o AI AJ vai me dar uma outra matriz 3 por 3, em que eu tenho A1, A1, que é L ao quadrado sobre 2, né? Ou meio de L ao quadrado. A1, A2, mesma coisa. Então eu posso tirar esse meio de L ao quadrado aqui para fora. E toda essa matriz aqui, ela é composta de 1. E aí eu tiro esse cara daqui, correto? E esse cara daqui também, porque eu já coloquei a identidade. Aqui nós vamos colocar
o meio de ml, nós vamos colocar ml ao quadrado em evidência. Então esse meio vai entrar aqui, vai ficar todo mundo meio. E esse 3 meios vai entrar aqui, ficando a diagonal 3 meios. 3 meios menos meio, a diagonal aqui volta a ser 1. E fora da diagonal eu tenho menos meio. E essa matriz aqui já vai embora. Então, novamente, eu tenho essas duas matrizes somadas aqui. Então eu vou ter 2 terços mais 1, que dá 5 terços. Então eu tenho 5 terços na diagonal, menos 1 quarto, menos meio, menos 3 quartos fora da diagonal. Pronto, esse é o resultado. Portanto, então aqui o que eu estou fazendo, a origem do sistema de coordenadas agora é o centro do cubo e os eixos permanecem paralelos ao que eram antes. Certo? Então, tá aqui o nosso resultado final. Bom, gente, então por hoje é só. O que nós vimos é que a partir do momento que nós definimos as transformações de coordenadas dos eixos do nosso sistema de coordenadas, a partir de uma matriz de transformação linear, que pertence ao grupo GL3, General Linear Group, né, em 3 dimensões, nós podemos deduzir como é que vetores e matrizes de transformação e como, por exemplo, a matriz de inércia se transforma a partir dessas transformações. Essas técnicas são muito úteis, né, para resolver problemas, em especial quando você calcula a matriz de inércia em determinado sistema de coordenadas e você quer saber qual é a forma dessa matriz de inércia em outro sistema de coordenadas. E nós também trabalhamos com translações e também vimos como é que nós podemos calcular a matriz de inércia a partir da matriz de inércia que nós já tínhamos calculado no caso do cubo de lado L, em que em vez do pivô estar em um dos vértices, agora o pivô e o centro do sistema de coordenadas se encontram no centro do cubo. Então eu espero que vocês tenham aproveitado, bons estudos e até o próximo vídeo.